Quero agradecer ao Agostinho e à Altina, na empresa da sua amiga pessoal de MAG, pelo convite que me foi formulado. E vamos estar aqui esta manhã para nós podermos abordar um tema que tem sido muito falado. Eu não considero polêmico, mas pronto, há quem diz que é polêmico. E também estou para beber de vocês aquilo que vocês trazem do conhecimento e de tudo isso que se tem falado sobre o IVA. Vou pedir um especial favor, vamos ter uma abordagem técnica. Não vamos politizar o workshop. Vamos olhar o IVA como ele já cá está e nós temos que viver com ele, começar a criar como quando nasce um filho nosso, nós temos que começar a tratá-lo como um filho que vai crescer e queremos ter ele como com as melhores expectativas possíveis que a vida pode nos proporcionar. Se vocês me perguntarem, André, acha que o país está preparado para o IVA? Os outros que o têm há 30 anos também não estavam. Todos nós, quando assumimos as coisas, não estamos preparados, mas temos que enfrentá-lo. Os outros que assumiram há 20 anos são países piores do que nossos economicamente. É a altura certa, André? Minha opinião pessoal, não. Podemos, e esse exercício que está a ser feito agora para passar para outubro, podia ter sido feito lá atrás e podia o IVA já entrar em janeiro. A taxa, concorda? Não, eu pessoalmente não concordo. É minha opinião pessoal. Para um país que está a implementar o IVA, entendo eu que a taxa devia ter sido mais reduzida. E em contrapartida entrávamos todos. Era um exercício que todas as empresas deviam começar. Não separar uns dos outros e agora e depois, e só vai criar mais confusão ainda. Adiamento de julho para outubro vai resolver alguma coisa? Tecnicamente, não. Talvez levantou-se aqui um falso problema que é do prazo de entrada, mas as especificidades do IVA, se você não está preparado hoje, daqui a 3 meses não sei se você vai estar. Até porque nós, pessoalmente, em Angola, fizemos resistência às mudanças. Nós, pessoalmente, fizemos resistência àquilo que nos afeta economicamente. Mas, André, isso é um discurso político? Não. Não é um discurso político. É a minha forma de ver. Podia ter sido um bocadinho mais consensual, podíamos ter discutido mais e hoje não teríamos criado esse transtorno todo que está a existir neste momento. A minha abordagem vai ser na tentativa de poder esclarecer o máximo possível aquilo que são ou como é que vai ser a nossa vida após a entrada do IVA. A quem é que o IVA afeta diretamente? O IVA vai ficar difícil para quem? Vai ficar difícil para nós, os consumidores final. O IVA vai ficar mais caro para nós, que compramos o arroz, o feijão, esteja isento, mas o IVA vai ficar mais caro para nós. Vai ficar mais caro para a população, que lida todo dia com o frango, o arroz, o açúcar, o óleo, o feijão. Tentou-se aqui fazer uma separação dos bens da cesta básica, mas existem outros produtos que nós gostamos, que não está na cesta básica, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro o meu irmão que está no Ambo, que tem maior dificuldade, que o custo de vida é muito mais elevado, não é? E talvez nós aqui em Luanda. Onde é que entra o papel da empresa no IVA? É simplesmente o elo de ligação entre o Estado e o consumidor final. As empresas recebem o IVA e têm que entregar ao Estado. O IVA incide sobre o produto que nós, os consumidores, compramos.
E esta abordagem não tem vindo de cima, não tem sido evidenciado. Agora, também entendo que há empresas que vão tentar tirar proveito disso, não é? O IVA não é dele, mas pronto. Vai fazer cash flow e talvez consiga resolver seus problemas de caixa e todo o resto. Mas a AGT criou um sistema tão blindado, passo o termo, de formas a que as empresas não tenham mecanismos de poder não declarar o IVA que eles recolhem. Um problema grande que nós temos em Angola, e até conseguimos transmitir àquelas pessoas que vêm com outras culturas de países mais desenvolvidos, nós não temos a cultura de pagar imposto. Fizemos muita resistência aos impostos porque não é cultura nossa. Crescemos e o slogan que nos foi dado é que aqui não se paga nada, não é? E caríssimos, nós estamos aí para uma era em que as coisas vão começar a ficar mais difícil para nós. Estamos a tentar aí para uma economia normal, para uma economia real. E nisso os impostos dói-nos de tal maneira que nós em Angola não sentimos o efeito causa do imposto. O IVA já devia cá estar há 2 anos atrás. Talvez não existiria esta situação que está a existir agora, porque nós precisamos começar a caminhar. E hoje está a entrar o IVA, amanhã vai entrar um outro imposto, e mais um outro imposto, e mais um outro imposto. Quando nós começarmos a ser tributados na esfera pessoal dos rendimentos que nós temos, vai ser uma outra situação. Porque o IRT que nós recebemos, ou seja, o salário que nós recebemos, ficamos descansados que a empresa já desconta o IRT. Em Portugal, a empresa desconta o IRT e do meu salário que eu recebo, no final do ano ainda pago o IRT. Vão dizer, não, há uma dupla tributação. Não há uma dupla tributação. Há uma diminuição daquilo que a empresa já pagou e daquilo que eu vou pagar. Nós aqui não fizemos isso. Eu, profissional liberal, todos nós fizemos superfaturação. E muitos deles não declaram os impostos. A segurança social, então, pronto, é só para nós olharmos na situação da taxa de circulação. Ninguém paga a taxa de circulação porque as estradas não estão boas. E quanto mais o país avançar, nós vamos começar a sentir mais a carga fiscal. Hoje é o IVA, a carga fiscal recai sobre o consumidor final, mas quem efetivamente deve estar preparado são as empresas. São as empresas porque é através das empresas que o Estado depositou a confiança de poder recolher o IVA. Se o IVA não afeta as empresas, reflete na demonstração de resultado. Contabilisticamente, não. Porque ele não é um custo para a empresa. Se não é um custo para a empresa, economicamente não reflete absolutamente nada na empresa. Está-se a levantar uma falsa ideia de que o IVA é um custo. Eu, pessoalmente, reprovei na ordem e provei por A mais B que não é um custo para a empresa. Porque a empresa numa fatura tem o seu valor 10% e acrescenta o IVA 14%, que esse 14% vai pagar o Estado. Quem paga esse 14% é o consumidor final, por isso não é custo para a empresa. A nível do balanço, reflete no balanço? Sim. Reflete no balanço porque o IVA vai ser contabilizado numa conta de Estado. E ele pode ser um ativo e pode ser um passivo. É um ativo por quê? É um ativo quando nós temos IVA a receber e é um passivo quando temos IVA a pagar. Deve ficar lá. E a conta que nós todos vamos movimentar, já existe essa conta no nosso plano geral de contabilidade, que é a conta 34, que são todas as transações que nós fizemos com o Estado.
Mais uma vez, as empresas não tinham como esse debate ferronho da entrada do IVA. Talvez a legislação, quando foi aprovada, os nossos caríssimos deputados não olharam o IVA nessa perspectiva de que, efetivamente, quem é que ia ser, ou quem é que ia ser devidamente afetado ao imposto. Mas pronto. Agora, com essa mudança, eu costumo perguntar a mim mesmo, o IVA foi aprovado em Parlamento. Qualquer uma alteração. Julgo eu que ele tem que voltar outra vez no Parlamento. Acho que tem que ser debatido outra vez na especialidade, tem que ser... E já ouvi que a taxa vai aumentar, vai diminuir, perdão. E parece que está-se a debater o regime transitório e todas as outras situações. É bom. Aí eu bato palmas aos empresários que levantaram-se a isso e pelo menos fizeram com que a lei seja revista de uma forma mais cuidada. Mas, meus caríssimos, ele já cá está. E nós temos que enfrentá-lo com todas as debilidades que ele vai trazer. A AGT vai responsabilizar-nos. As lacunas da lei, quem vai sofrer por elas é as empresas, que têm o direito de declarar o IVA à Administração Geral Tributária. Bom, a casa já está um bocadinho mais cheia, acho que nós já podemos avançar. Nós vamos falar do IVA, mas o que nós vamos falar resumidamente é o que eu acabei de falar aqui. Mas pronto, este é o meu pensamento pessoal, a minha interpretação da lei, mas nós vamos entrar propriamente naquilo que a lei diz, naquilo que está especificado na lei e naquilo que vai ser efetivamente o grau de exigência para nós, as empresas e o consumidor final. Ou seja, o consumidor final é evidenciado na parte da coleta, mas toda a responsabilidade da lei, toda a responsabilidade atribui às empresas. Ok? Nós vamos ter um intervalo e talvez depois do intervalo podemos entrar no debate. Agostinho, tinha alguém para ser homenageado? Ficou por fim. Ok. Então vamos entrar propriamente. Façam todos os apontamentos necessários e no fim nós vamos debater sobre isso. O debate é aberto. Vamos colocar as questões todas. Eu estou disposto para ouvi-las e responder aquelas que eu efetivamente conseguir com base na lei e a minha experiência pessoal relativamente ao IVA. Estejam à vontade. Estejam à vontade. Quando eu digo estejam à vontade, é nas perguntas que vão fazer. Agora não me façam perguntas políticas que eu não sou político, não vou conseguir responder. Ok? Há dias um sobrinho meu perguntou-me, tio, o que é o Ivan? Ivan é nome de alguém. Não, tio. Está a passar uma publicidade na televisão do Ivan e muita gente lá embaixo está a dizer, é o preço justo, é o preço justo. Eu disse, ok. Não é Ivan, é IVA, filho. O IVA é um imposto sobre o valor acrescentado. É um garotinho de pouco menos de 10 anos. É um imposto que vai ser pago, é um imposto sobre o valor acrescentado daquilo tudo que nós comprarmos. E ele perguntou-me, o meu livro vai ficar mais caro? Tio, o papai já tem problema de comprar os cadernos, os livros. Se vai ser um imposto, como o tio disse, vão acrescentar no preço do livro, quer dizer que o meu livro vai ser mais caro. Eu disse, felizmente não.
porque sobre o material escolar não incide-se o IVA. O arroz, o leite, o feijão também não. Onde efetivamente o trabalho devia ser nas massas, porque é a população que vai sofrer com a entrada do IVA, não está a ser transmitido, não está a ser passado exatamente como isso vai funcionar. A sociedade está assustada com isso. Se nós em Luanda estamos assim, imagina o interior da Angola. O nosso conteúdo programático, vamos ter uma introdução, vamos falar da Lei 7/19, de 24 de abril, que é a lei do IVA. Vamos falar do regime geral, do regime transitório, do regime de não sujeição. São os 3 regimes principais do IVA. Quem entra está no regime geral. Quem optar pelo IVA agora após a sua publicação, que esteja no regime, vai entrar no regime transitório. E tem aquelas empresas que não estão abrangidas e que nem sequer são sujeitas ao IVA. Os hipermercados, as empresas de espetáculo e eventos, têm que trabalhar muito no reembolso. Os hipermercados, quando fizerem aqueles descontos abismal do preço, o preço dele de venda vai ser inferior ao preço de compra. Ali ele tem direito a um reembolso do IVA, porque ele vai vender mais barato do que o valor que ele comprou. Todos os anos ele foi aumentado gradualmente e os especialistas disseram que ele é tão gordo, que acaba por engordar muito mais do que nós, os consumidores, que compramos os produtos. Por que o IVA foi criado? Os governos recorrem para o aumento de receitas em conjunturas menos favoráveis. Quer dizer que na medida que a nossa balança de pagamento vai se ajustando, na medida que a situação do nosso déficit vai melhorando, a tendência é utilizar o gordo. Todos os dias temos que parar e olhar nele e dizer: eu comprei hoje, tenho que separar o valor do IVA, porque daqui a 3 meses eu tenho que apresentar esse IVA à Administração Geral Tributária. Se nós repararmos os debates que houve, falou-se do consumidor final? Falou-se que é exclusivamente das empresas. Não será porque também no arranque do IVA tem o regime transitório? O regime transitório é opcional. A lei especifica, se você não tiver um rendimento superior a $250 mil, você não precisa entrar no regime transitório. Se eu não tiver e eu fizer compras ao grande ou que está no regime geral, que incide o IVA na fatura dele, eu depois tenho que pedir o reembolso. Mas existe efetivamente essa questão de ser esclarecido, porque quem está no regime geral vai vender para quem não está, quem está no regime de não sujeição vai comprar o regime geral e todo o resto. Por isso é que eu questionei, eu disse antes, devíamos entrar todos. Entrou para todos. Os mais, os menos, os mais ou menos, entrou para todos. Por isso é que eu defendo que devia entrar com uma taxa mais baixa e que fosse abrangente para todas as empresas. Okay? Nós, os consumidores, em todos os debates, não fomos tidos nem achados. Agora a questão é, mas por que o Estado indicou os agentes econômicos? Por quê? Porque na base tributária quem lá está são as empresas. E quem transaciona os bens de consumo e serviços são as empresas. Então o Estado encontrou o fiel depositário daquilo que é a arrecadação do imposto e atribuiu toda a responsabilidade sobre estas empresas. Eu dei dinheiro, estás a mandar certidão? Está bem, mas a certidão está a diminuir a tua carga fiscal. Na prática, meus senhores, o gordo vem para nós pagarmos. Independentemente das lacunas que a lei apresenta, independentemente dessas especificações e todas as outras questões que nós temos preguiça de ler a lei e interpretar, nós
o consumidor final, é que vamos suportar o IVA. As empresas do regime transitório têm que ter sistema funcional, que é para poder não ficar a perder relativamente a isso. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar por fazer a leitura do referencial dos nossos homenageados. Vou começar pela senhora Maria José Vitoriano Galante, eluandense, do signo Capricórnio e mãe de 2 filhos. É vice-presidente da Associação dos Avicultores de Angola. Profissionalmente, começou no ramo das pescas, tendo trabalhado para a ECIP. Porém, e fruto do seu faro para o empreendedorismo, é sócia fundadora da Copinol Limitada. No ano de 2000, associou a gestão do setor das pescas ao ramo da agricultura e avicultura, sendo respectivamente sócia-gerente das fazendas Terra Verde e Avinova. 12 empreendimentos que contribuem grandemente para as respostas que o setor produtivo alimentar vai demandando. Igualmente, é administradora da empresa de terraplanagem de Angola, TEIA, onde também manuseia o asfalto. A pujança dessa mulher é um exemplo que demonstra a competência do género feminino angolano no domínio do empresariado. E hoje está vista entre os principais influenciadores nos gestores da agricultura e da avicultura. Pelos seus feitos em prol do crescimento dos setores agrícola e avícola em Angola, mereceu a nossa eleição e hoje recebe a nossa homenagem. Elisa José Manuel, natural do município do Cazenga, província do Bengo, e mãe de um filho. Licenciada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Profissionalmente começou a trabalhar aos 17 anos de idade, tendo o seu percurso profissional passado pelas empresas IMIL, Latiangol e Projeto Aldeia Nova. Com foco e faro voltados para o empreendedorismo, em maio de 2012 criou a fazenda Granja Avícola da Funda Limitada, vocacionada para a produção de ovos, podendo ser dito que está entre os pioneiros do empreendedorismo no setor avícola de Angola. Desde aquele tempo a esta parte, tem-se revelado como mais um exemplo que demonstra a competência do género feminino angolano no domínio do empreendedorismo. E hoje está vista entre as principais pessoas no setor da avicultura. Pelos seus feitos em prol do crescimento do setor avícola em Angola, mereceu a nossa eleição e hoje recebe a nossa homenagem. Domingos Mateus Antônio, de 58 anos de idade, é casado e pai de 8 filhos. Após o cumprimento do serviço militar obrigatório, vinculou-se ao empreendedorismo e hoje é um empresário bem posicionado no mercado angolano. É líder do grupo ESAPA Limitada, cujo objeto é a comercialização de inputs agrícolas e avícolas. No associativismo, é vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola e presidente da Associação de Empresários de Cintura Verde de Cacoaco. Pelos seus feitos em prol do crescimento dos setores agrícolas e avícolas em Angola, mereceu a nossa eleição e hoje recebe a nossa homenagem. Parabéns, Sr. Domingos Antônio. Agora, convidamos o diretor da Sualemag, o professor Agostinho Quinguaia, para a entrega das homenagens. Qualquer uma correção que faça relativamente à declaração do IVA e que a AGT aperceba-se depois
ele não te vai notificar dentro do prazo da declaração. Mas no caso do IVA, eu vou pagar algo que ainda não recebi. Se eu efetivamente pagar algo que ainda não recebi, aí o Estado estaria a tirar o meu poder de gerenciar a minha própria economia, né? A minha própria empresa. Exatamente. Não, o IVA você tem a obrigatoriedade de pagar e fazer todas as correções até o período que tu apresentas a declaração. Eu falei no princípio que Portugal, a carga tributária para as empresas é cerca de 52%. É mais do que nós. Ok? Não criam fantasias de comprar coisas muito sofisticadas porque a empresa do meu amigo ou do que comprou e aquele é o melhor, ouvi falar, nem coisas que... Não. Compre um software que corresponda às vossas expectativas. Caríssimos, muito obrigado. Qualquer uma situação adicional, por favor, não hesitem em me contactar. Eu estarei sempre disponível. A sua Lemag tem os meus contactos. Não cobro nada, ficam à vontade. Eu atendo todos os telefonemas. Não tenho problemas de atender telefone. Agora vamos passar para a entrega dos certificados e vou começar a chamar Maria José Vitoriano Galante, Maria Teixeira Diogo, Vitor Ventura, Paulo Francisco Pedro, Paulo Francisco Bengo Pedro. O IVA para si, numa opinião particular, é boa ou é má? Para mim, boa a 100% não, porque ainda não vi os rendimentos do IVA, não é? Estamos a começar, vamos dizer que está na mediana, não é bom, não é mau, na minha opinião, porque ainda não vi os frutos do IVA. O IVA é o valor, é o imposto sobre o valor acrescentado, ou seja, o IVA reflete diretamente sobre o consumidor final. Ou seja, o IVA é um incremento que vai se fazer de 14% para aquelas empresas que entram automaticamente no regime geral do IVA. Há um incremento de 14% sobre o custo de produção desses produtos. Ou seja, se o consumidor antigamente comprava um saco de arroz por 10 mil kwanzas, agora vai passar com o IVA. Não digo exatamente arroz, porque o arroz não abrange no IVA. Mas aqueles produtos que nós comprávamos, que custava, por exemplo, 10 mil kwanzas, agora temos mais 1.400 kwanzas de aumento no valor. Quem vai pagar esse valor é o consumidor final. O IVA é considerado como um dos impostos mais justos que tributa ao consumo. É importante, sim senhora, para a nossa economia, vai ser necessário, por esta característica de ser um imposto justo, de que vem aqui reduzir a sobrecarga fiscal. É importante. Mas agora aqui um alerta, há que ter atenção, que no arranque da implementação do IVA na nossa economia, por causa destas dúvidas, poderá gerar algum aumento nos preços, isso poderá. Ainda há muitas questões por levantar sobre essa questão do IVA. As informações disponibilizadas ainda não são suficientes. A verdade é que está toda a gente apreensiva, o IVA é uma realidade, chegou, vai ter que ser aplicado, mas há muitas questões, as pessoas ainda têm alguma dificuldade em perceber o quão esse imposto há de ser justo, qual é a aplicabilidade prática desse imposto. Realmente eu fico com a impressão que
é um mecanismo que o Estado vai se socorrer, vai lançar mão para financiar a sua atividade, mas aqui em contraponto há a questão do impacto que terá na economia das pessoas, das famílias. Não creio muito. Nós estamos temos uma vida com um déficit muito elevado. Eu não creio muito, isso parece mentira. O IVA é bom, né? Mas veio num mau momento em que o nosso país está mesmo muito baixo, que precisávamos de tempo para alavancar, não nesse momento. Seria até no tempo anterior, antes de entrar a crise, mas nesse momento não acho muito, não acho o IVA uma ferramenta para alavancar a economia. Com esta inovação do IVA, é uma das formas de alavancar a economia angolana? Pensamos que sim, Nós às vezes temos uma abordagem das situações e muitas vezes na prática não é o que ocorre. Mas penso que a intenção do governo é esta, que possa alavancar a economia. Mas há aqui alguns pressupostos que nós também podemos aqui perceber que, se não forem consertados no meio ou antes de serem implementados, os resultados não serão bem os esperados. É uma das formas, sim senhora, porque tem que se plantar mesmo, não é? Mas tem que se ver primeiro outras coisas para trás. Diria, mas vermos o salário, vermos o emprego para todos. Eu penso que quase todos os países do mundo usam IVA e penso que todos começaram como nós, com alguma resistência, porque nós ouvimos também que um imposto é sempre um imposto, é sempre mais um custo para todos nós. Onde o IVA já está implementado, as pessoas até hoje reclamam, mas as economias têm que avançar. Seja bem-vindo a este programa, ou esta contribuição que os empresários têm que dar para o crescimento da economia nacional. Mas antes disso tínhamos que ver o salário dos nossos trabalhadores, na qual o salário mínimo é de 17 a 18 mil kwanzas. Então, nós, o empresário, o que é que vamos fazer? Sob incutido este IVA, não é? Eu diria que é bem-vindo, né? Mas o consumidor final é que vai sofrer, porque quem tem que pagar sobre o IVA é o consumidor final.